a partir do versículo número 36. Quem achou, dê um glória a Deus, irmãos. Escute algo. Você não me incomoda se você der glória a Deus aí embaixo. Amém? Obrigado, pastorzão. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 7, a partir do versículo de número 36. Um dos fariseus convidou Jesus para um jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Diga mesa. Mas diga com força, mesa. Isso, mesa. Grave essa palavra mesa. E eis que uma mulher, diz assim, uma mulher, foi só uma, da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Olhe para cá. Vou tentar pregar. Bote o tema aí em nome de Jesus. Oh, glória. Hoje eu queria ministrar um pouco sobre a igreja, com a igreja, sobre a mesa da honra. Diga, a mesa da honra. Isso. E eu queria que você fixasse bem nessa palavra, nesse objeto chamado mesa. Porque a mesa, no contexto bíblico, ela tem um significado muito grande. Amém? Foi numa mesa, escute, que Deus honra Davi, quando ainda era um pastor de ovelha. Porque quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, e passa todos os filhos, e não convidaram Davi, o profeta entendeu que só poderiam sentar na mesa quando o escolhido chegasse naquele lugar. Foi o mesmo Davi que no Salmo 23, ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Aleluia. Foi numa mesa que a mulher sírio-fenícia, quando foi em busca de Jesus, e parece que Jesus está colocando obstáculo para atender o pedido daquela mãe, que foi em busca de uma cura, de uma libertação para sua filha, que estava endemoniada. Que Jesus disse: não é lícito dar os pão dos filhos aos cachorrinhos. Jesus não estava querendo humilhar aquela mulher. Ele estava tentando entender qual era o nível que aquela mulher estava para receber aquilo que ela tanto estava buscando. Por quê, pastor? Porque muitas vezes nós desistimos muito rápido, irmão. Mas a mulher não desistiu. Ela disse: Senhor, até os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu entendo que mesa é lugar de honra. Mesa é lugar onde Deus estabelece algo para a minha vida e para a tua vida. Amém, querido? Aleluia. Quando você adentra uma casa, é um dos objetos que está mais destacado, é a mesa da sala, a mesa do jantar. Eu não sei na tua casa, mas na casa do papai tinha uma mesa de jantar, irmão, que ninguém sentava nela. Ninguém nem era louco de sentar na cadeira dessa mesa. Pelo que eu me lembro, desde a minha infância, adolescência, a gente lá em casa nunca sentamos naquela mesa para fazer uma refeição. Tinha mesa lá de trás,
que não era tão sortificada como a mesa da sala, a mesa de jantar. E eu ficava assim um pouco espantado. Por que é que chegavam pessoas de fora e o papai dava a honra daquelas pessoas sentar naquela mesa, e nós como filhos, como família dele, não podíamos nem sentar naquelas cadeiras? Aí um dia eu pensando sobre isso, eu comecei a entender, aleluia, que muitas vezes nós tentamos relacionar o Deus do céu com o Deus da terra, com o nosso Pai. O Pai do céu com o Pai da terra. Eu quero dizer uma coisa: se na minha casa o meu pai não me honrava e que eu sentasse naquela mesa, o meu Deus e o teu Deus, Ele tem uma mesa e uma cadeira preparada, meu Deus, para mim e para você. Aleluia, aleluia. E essa mesa, irmão, é a mais bonita da casa, tem um arranjo lindo sobre ela. Aleluia. E eu quero falar sobre mesa. Amém? Capítulo 7 de Lucas nos fala de um acontecimento que eu acho poderoso da Bíblia. Aleluia. Jesus, ele é convidado, irmãos, a fazer parte de um culto. Porém, pastor, ele foi chamado para um jantar. Vou te explicar. Na tradição judaica, 2000 anos atrás, existia 3 lugares que eram autorizados a ter cultos ao Deus eterno. O primeiro era no templo, aonde milhares de pessoas vinham no tempo das festas. O segundo lugar era a sinagoga, era menor, não era milhares, era apenas centenas. Mas o terceiro lugar de culto autorizado naquele tempo era a casa, que era menos gente. Mas o interessante é que durante nós lermos a Bíblia, nós vamos perceber que foi nos lugares onde haviam poucas pessoas que mais Jesus se revelou naquele lugar. Foi no lugar que muitas vezes a gente pensa, irmão, que é pequeno, que não vai rolar nada. Mas é nesse lugar que muitas vezes o Pai está falando na tua e na minha intimidade. E o fariseu chama Jesus para ir um culto na casa dele. Por que culto? Porque também numa casa, irmão, no mínimo, haviam 2 altares. O primeiro altar era a mesa. Amém, querido? Porque mesa é lugar de aliança, irmão. Lugar de pacto. Por isso, cuidado com quem senta na tua mesa. Amém, queridos? O segundo altar de uma casa, segundo a tradição judaica, é a cama. A mesa, o pacto é de maná. Na cama é de sangue. Por isso, irmão, cuidado para quem senta na tua cama. Cuidado para aqueles que adentram o lugar de intimidade de você e de sua esposa. Amém, querido? Chegou o visitante, irmão, bota para dormir na sala, no quintal, na casa do totó. Mas não bota para dormir na tua cama. Porque a minha Bíblia tua diz que a nossa cama, o nosso leito tem que ser sem mácula. Amém, irmão? Aleluia. Mas eu queria que você fixasse comigo na mesa. Havia na época 3 tipos de mesa. 3. Diga assim, 3. A primeira mesa é a mesa comum, irmão, do dia a dia. A segunda mesa não. Essa segunda mesa era usada em tempos determinados, em festa. Eu já vi alguns irmãos pregar sobre essa passagem, dizendo que a mesa que está estabelecida aqui no capítulo 7 de Lucas é a mesa que está chapada no chão, que não tem perna. Tem essa mesa, pastor? Tem.
Essa mesa é apenas usada 7 dias por ano pelos judeus, na época da Páscoa, aonde todo judeu do hemisfério da terra, irmão, pode ser o mais rico, o mais milionário lá de Nova York ou de Dubai, na Páscoa ele bota a mesa no chão e ele vai comer no chão com a sua família. Para quê, pastor? Para ele lembrar de onde ele veio, para ele entender que naquele momento ele é um homem abastado, mas a sua descendência era escrava no Egito, e a mão de um Deus poderoso os arranca daquele ambiente e faz ele habitar numa terra que mana leite e mel. A mesa chapada no chão, irmão, é para entender que não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre aquele que tem poder, que tem graça e que nos abençoou. De vez em quando Deus tem que colocar umas mesas dessa para nós, irmãos, para nós entender que não sou eu, não é você, irmão. É a presença do Deus Todo-Poderoso que dá graça para mim e para você, meu irmão. Não é a minha força, não é a tua força, é Deus na nossa vida. Agora eu vou falar da terceira mesa. Essa terceira mesa é a mesa que o fariseu preparou para Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluias. Deus é bom. A terceira mesa ela é chamada de Kishudá. Essa palavra ela é muito semelhante à palavra Kadosh. Kadosh quer dizer santo, diga santo. Kishudá significa santidade. Foi essa mesa, irmão, que o fariseu ele preparou para Jesus sentar e ter um jantar com ele. Quando eu falei que Jesus foi convidado para o culto, era porque cultos eram celebrados nesses ambientes. Jesus estava na presença daqueles homens, Jesus tomou assento na mesa, Jesus estava no culto. Mas, irmão, o culto era um culto sem nenhuma expressão. Culto de fariseu. Sabe como é o culto de fariseu? É culto, irmão, gelado. É um culto, irmão, aonde parece que tem um peso no meio da igreja. Parece, irmão, que as coisas não estão fluindo. É um culto, irmão, aonde não se pode, querido, dar um glória a Deus, porque vai incomodar o irmão do lado. Deixa eu te dizer uma coisa, aqui nesse ambiente não é culto de fariseu, irmão. Aqui tu tem liberdade de adorar a Deus. Jesus estava lá, estava, irmão. Mas uma coisa é Jesus estar, outra coisa é ele se manifestar. Aquela mesa, irmão, era de 12 assentos. 2 cadeiras na cabeceira, 5 de cada lado. A primeira cabeceira o anfitrião, a próxima o convidado, Jesus e o fariseu. E 10 homens sentados, circuncidados com aliança, para esse culto. Eu imagino Jesus lá sentado, irmão, e olhando todo aquele contexto, assim, mas que culto frio. Mas de repente, diga de repente, aleluia. Chega aquela, irmão, que ia colocar uma bagunça no culto do fariseu. Escute, a Bíblia diz que uma mulher é lá dentro daquele contexto, aquele ambiente. Uma mulher que não foi convidada para estar sentada naquelas cadeiras. Uma mulher, querido, que não se encaixava na religião. Mas no coração dela queimava, irmão. Eu vou adorar aquele que é digno. Eu não quero saber o que vão pensar de mim. Eu vou adorar aquele que me amou primeiro. Irmão, eu fico imaginando Jesus sentado quando aquela mulher entra naquele ambiente.
Quando Jesus olha para ela, irmão, aleluia, ele vê um semblante de uma mulher, irmão, que na sua face dizia: ei, eu vim adorar-te, Jesus, eu vim dizer que tu é bom, que tu é misericordioso, e eu te amo, aleluia. Só que ela não trazia as mãos vazias, ela trazia algo, irmão, porque essa mulher, irmão, que foi julgada, que foi apontada naquela ocasião, ela não chegou no culto do fariseu, irmão, trazendo suas mãos vazias, dizendo assim: eu só vou receber hoje. Não, irmão, ela foi entregar o que ela tinha de mais precioso. Culto, irmão, é um lugar de encontros, de expectativas. Culto é lugar onde eu saio da minha casa e crio uma expectativa. Pai, hoje eu vou chegar na igreja, Pai, e vou te adorar, eu vou rasgar mesmo, eu vou dar lugar naquela noite. Aí Deus do céu lá de cima também tem uma expectativa. Sim, filho, se tu destravar na terra, eu vou entrar no meio do teu culto, eu vou curar, eu vou liberar a minha presença. E a minha Bíblia diz que não foi uma multidão, foi uma mulher. Ei, irmão, se no nosso meio tiver só um que entende que é um adorador, que entende, irmão, que ele pode mudar a atmosfera do ambiente, ei, Deus vai te pegar dessa noite, aleluia. Cadê você? Cadê você que saiu de casa assim: Pai, eu vou me lançar nos teus braços, Pai? Cadê você, meu irmão? Quando aquela mulher adentra Jesus, pronto, vai mudar tudo. Quando aquela mulher chega naquela reunião, chega, irmão, ela olha logo para quem? Para aquela que ela veio adorar, irmão. Ela não olha para as vestimentas das pessoas, ela não olha para a mesa posta bonita, não. Ela olha para aquele que está sentado. Oh, yababa. Ei, Jesus, foi você que eu procuro, Jesus. É você que eu quero adorar, Jesus. É você que me tirou da minha casa depois do dia de trabalho. Eu não vim, Pai. Eu não vim ver homens. Eu vim ver, Pai, o brilho do teu rosto. Meu Deus. Quando a mulher adentra do recinto, talvez os fariseus: essa mulher não é aceita aqui, essa mulher não foi convidada aqui, aleluia. Essa mulher não, ela não faz parte do nosso grupinho, aleluia. Verdadeiramente ela não fazia parte mesmo, mas ela veio quebrar o protocolo, irmão. Oh, Jesus olhando para aquela mulher, eu creio que ele disse assim: agora vocês vão ver como é a adoração, aleluia. Agora vocês vão ver como é me honrar, aleluia. Agora vocês vão ver como um coração quebrantado se comporta na minha presença. Oh, meu Deus. Rapaz, vocês vieram, foi, que bênção, aleluia. Vamos chapar comigo, amém? Aleluia. A mulher vê Jesus, irmão. Aí ela olha, aleluia. Se fosse nesse tempo, ela dizia assim, ó: é Ele, por Ele que eu estou gastando. Isso. Perdendo tudo por amor. Vai. Diga assim: é Ele. É Ele. A minha vida perdendo tudo e com alegria, dono dos meus dias. Ela tinha cantado assim: é Ele.
Dá para dar glória a Deus aí, irmão? Meu Deus. Falei igual o pastor, segura o tempo, Jesus. A mulher olha para a mesa, não tem lugar para ela. Porque ela não foi convidada para fazer parte daquele culto. O que ela faz, irmão? Só tem um lugar para ela. Debaixo da mesa. A mesa aqui do chá, ela aponta para 2 segmentos da adoração a Jesus. O primeiro é sentado na mesa, que fala do santo lugar do tabernáculo e do templo, onde todos sentados podiam contemplar a face de cada um sacerdote que estava na mesa. Mas debaixo da mesa não. Representava o santo dos santos. E para chegar nesse lugar, igreja amada, não chega de nariz empinado, não. Não deira de dura serviço, não chega lá não, chega não. Para chegar nesse ambiente debaixo da mesa, aquela mulher teve que se curvar. Naquele culto, aquela mulher entendeu que o melhor lugar que ela vai estar não era sentado numa mesa, de uma cadeira, era estar nos pés daquele que tinha autoridade, tem autoridade para mudar a vida de todo aquele que nele crê. O fariseu, irmão, ele ficou logo queimado, né? Se esse aí fosse profeta, dizendo para Jesus, ele saberia quem era essa mulher. Aí Jesus, conhecendo o entendimento do homem, fez umas perguntas ao fariseu. Aleluia. Ele disse assim: existiam 2 homens que deviam, um devia 50 denários, outro 500. O credor, ouvindo que eles não podiam pagar, perdoou tudo. Jesus continua: a quem mais vai amar esse homem, esse credor? E o fariseu: isso é fácil, é o que devia mais. E Jesus: julgaste bem. Porque quando essa mulher adentrou aqui, você julgou muito mal. Você olhou para a aparência, você olhou para o jeito, você olhou para o exterior, fariseu. Mas eu olho para o que está dentro. Eu olho para um coração que quer me adorar. Eu olho para uma alma que está dizendo: eu estou ferida, eu estou machucada, mas eu vou te adorar. Eu cheguei aqui só um caquinho, mas eu estou na roda do oleiro. Ele vai me refazer. Ele vai me refazer. Ele vai colocar suas mãos sobre mim e fazer um vaso. É de barro, mas dentro do vaso de barro tem um tesouro imensurável. Olha, Simão, eu entrei na tua casa, tu não lavou os meus pés. Essa mulher que tu está julgando aí, desde a hora que ela entrou, ela está chorando e enxugando os meus pés com os seus cabelos, das suas lágrimas. Simão, eu cheguei aqui, você não me deu ósculo. Desde que essa mulher chegou, ela beija os meus pés. Aleluia, aleluia. Só que aquela mulher não ficou só nisso, irmão. Ela trouxe algo para derramar na presença de Jesus. Ela quebra o vaso de alabastro, que havia dentro dela um unguento, um perfume precioso. E ela começa agora a ungir os pés de Jesus. Eu imagino aquelas pessoas na mesa dizendo: para que isso? Não precisa disso. Aleluia, irmão. Ninguém sabe de onde Jesus tirou aquela mulher, porque a adoração dela foi extravagante. Ei, não se preocupe porque homens estejam jogando a tua adoração, oh meu Pai.
porque ninguém sabe da onde Jesus te tirou. Aleluia. Então, meu irmão, vou te dar um conselho: quebra tudo nessa noite, adora Ele. Oh, meu Deus. O que aconteceu, irmão? Lógico, aquele culto fúnebre que cheirava a morte, uma mulher muda todo o contexto daquele lugar. Oh, estou sentindo algo diferente no ar. Tá parecendo a pregação do jovem, né, irmão? Quem estava no jovem aqui? Ela vai me ter trazido o bom ano, não era o bom ano? Meu Deus. Sabe por quê? Porque quem chega determinado na casa de Deus a dizer: Pai, eu vou te dar o melhor culto da minha vida. Pai, vai ser como se fosse o último culto, meu irmão. Tu muda a atmosfera do ambiente. Tu muda o teu irmão que está do teu lado, que chegou tão cansado, cabisbaixo, cheio de problema. O irmão olha para ele assim: valha, o irmão está tão alegre, e a unção que está em ti vai tocar nele, vaso. Aleluia, aleluia. Me abaixei, cantor, abababaxei. Sabe por quê, irmão? Escute. O que o irmão está passando não vai pegar em você, é o que tu está fluindo, vai tocar nele. Aleluia. Ei, escute aqui, a graça é tão violenta, irmão. Ouça-me, por favor. Aleluia. A graça é tão poderosa que na velha aliança dizia: se uma pessoa tocasse no leproso, essa pessoa que tocasse ou sentasse onde ele sentou, ou pegasse onde ele pegou, essa pessoa também estava impura, leprosa. Se uma pessoa tocasse no morto, ela estava também impura. Aí, meu irmão, Jesus vem cheio de Deus, aleluia, cheio do Espírito Santo, aleluia. E a santidade de Jesus, irmão, fazia com que aqueles que tocassem neles fossem curados, aleluia. Lá vem o enterro do filho da viúva de Naim. Meu Deus, uma comitiva chorando. Ai, meu Deus, foi meu filho. Do outro lado, lá vem a comitiva da alegria, do poder, da unção. Quem é, meu irmão? Jesus de Nazaré. Se encontra os dois, morte e vida. A minha Bíblia diz que Jesus tocou no esquife, no caixão. Eu creio que ele tocou foi no morto. E aquilo que ele tinha levantou o defunto, aleluia. Ei, sabe por que muita tu está cabisbaixo, triste? Ai, papai, me ajude. É porque você não sabe aquilo que você carrega. Amém, irmão Igor? Glória. Estou terminando. Aí o culto lá do Simão, irmão, mudou a atmosfera. Sabe, tu já foi em culto que tá pesado? Aí sobe alguém aqui, canta o hino, irmão, a tampa da chaleira voa. Quem já foi em culto assim? É desse preço, é desse jeito. A pessoa está tão cheia da presença, tão carregada do Espírito Santo, que é impossível o ambiente ficar da mesma maneira, porque ela está carregando o céu dentro dela. E o culto toma outra proporção. Acabou o culto, estou parafraseando o texto. Todos foram embora. Quem ficou na casa? O Simão. Não só o Simão, mas o aroma da adoração daquela mulher ficou impregnado na casa daquele homem. Eu imagino agora Simão, ele sentado no sofá pensando: eu pensava que adorava a Deus direito. Eu pensava que o meu culto estava alegrando a Deus. Mas uma mulher que não tem tanta referência, que talvez não tenha uma família de um renome naquele lugar, ela mudou todo um ambiente.
onde eu estava inserido. A mesa que Jesus estava sentado, talvez muitos de nós voltemos para nossas casas totalmente tristes, angustiados. Por quê? Porque não tinha lugar para nós na mesa, irmão. Porque ninguém nos convidou para a festa. Porque ninguém se lembrou de mandar um zap para nós. Para a mulher não. Porque ela queria saber se ela queria realmente adorar o Senhor Jesus. Ela não estava preocupada se o Simão tinha reservado uma mesa para ela, uma cadeira para ela. Não. Porque ela não veio atrás de posição naquele culto. Ela não veio atrás de uma oportunidade. Ela veio adorar Jesus. Por isso que aquela mulher saiu daquele culto, eu creio, irmão, entendendo, eu fui naquele lugar e eu fiz daquilo que eu nasci para fazer. Não entendi, pastor? Vou te dizer agora. Eu estava hoje evangelizando um rapaz no meu trabalho, porque Deus fala assim comigo, irmão. Ele me mostra coisas naturais para revelar algo sobrenatural, algo espiritual. E eu estava pregando para ele, até o Júnior liberou uma palavra para ele, o Júnior e o pastor Valbério. Aí ele disse, está vendo esse coqueiro, irmão? Tinha um coqueiro cheio de coco, cheio de caixa de coco. Citou, pastor. Deus criou esse coqueiro por causa de um propósito. Sabe qual é o propósito desse coqueiro? Dar fruto. Eu comecei a liberar a palavra para ele. Sabe por que o peixe está no mar, nadando no ambiente dele? Porque ele está cumprindo o propósito de peixe que Deus criou para ele ser. Eu comecei a dizer para ele. Eu cheguei, tu sabe qual é a única criatura que não cumpre o propósito de Deus por qual ele foi criado? Esse não, o homem. Por quê, pastor? Eu disse para ele, porque nós nascemos para adorar aquele que é digno e é eterno. Disse, meu filho, você nasceu para adorar um Deus que não há na nossa mente a dimensão de entender quem é Ele. Mas Ele é tão bom, que Ele se revela para nós. Sabe esse vazio do teu coração, cara? Ele diz assim, sei. Sabe essa angústia que tu sente, sei. É porque você não está cumprindo o teu propósito. No dia que você entender que tu nasceu para adorar Ele, e você entregar a tua vida a Jesus, você nunca mais vai ser aquele mesmo homem. Amém, queridos? A mulher da casa de Simão, o fariseu, ela entendeu por que ela nasceu. Ela entendeu o tempo que ela estava vivendo. E aquele momento foi crucial para aquela mulher. Por quê, pastor? No final, Deus diz assim, Jesus disse assim, mulher, vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Sabe o que os fariseus estavam dizendo? Porque Jesus disse, muitos perdoados são os teus pecados. E os fariseus começaram a cogitar no coração, quem é esse que perdoa pecado? E Jesus continua, vai mulher, a tua atitude, o teu desprendimento, oh aleluia, eu sinto Deus aqui, irmão. Você poderia estar em casa, mulher, ter pegado esse perfume, ter vendido, ter feito outras coisas, mas você entendeu que eu sou digno, aleluia. Por causa da tua atitude, por causa do que você entendeu que você nasceu para me adorar, a tua fé te salvou. Amém? Vou te dar um conselho hoje, nesse culto de quinta-feira. Por favor, não volte para a tua casa com o teu vaso intacto. Não entendi, pastor, vou dizer de novo. Não volte para a tua casa sem tu quebrar o vaso hoje e derramar o perfume nesse lugar. Deus sabe como é que você chegou aqui. Deus sabe. Mas Ele sabe como você vai sair, se você entender que você nasceu para adorar, que você nasceu para ser aquele e aquela que carrega a presença de um Deus que te
te ama, que estava no momento mais difícil da tua vida, que nunca te abandonou. Por vezes você diz: estou só, ninguém me ama, me abandonaram, ninguém me liga. É porque você ainda não entendeu o quanto você é amado por Ele. Pastor, o que Ele quer de mim? Tudo. Tudo. Mas sabe uma coisa que cativa o coração do teu Deus? Não que Ele precise. A nossa adoração. O nosso quebrantamento.